Nos anos 50, a grande dama da dança negra americana, Catherine Durham, foi barrada no hotel em São Paulo por causa da cor da sua pele. Gente, foi um escândalo internacional que inclusive levou este plenário, onde funcionava a antiga Câmara dos Deputados do Brasil, a criar a primeira lei antirracista neste país. Era uma lei fraquinha, mas foi importante, porque a partir dela se criou uma legislação que hoje considera o racismo um crime inafiançável. Os 60 anos da Lei Afonso Arinos é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Afonso Arinos de Melo Franco nasceu em 1905 e morreu em 1990. Foi jurista, deputado federal por Minas Gerais e autor da Lei Afonso Arinos de 1951 contra a discriminação racial. Afonso Arinos de Melo Franco foi um intelectual brilhante e um dos parlamentares mais importantes da história do Brasil. Era jurista, estudou na Escola Nacional de Direito do Rio de Janeiro, aqui juntinho do Campo de Santana, era um liberal e um progressista. Em 1951, a Lei Afonso Arinos mostrou que a sociedade brasileira era preconceituosa, coisa que ela fingia não saber. A Lei Afonso Arinos foi aprovada em 3 de julho de 1951. Trata-se da Lei 1390/51, que proíbe a discriminação racial no Brasil, caracterizando como contravenção penal qualquer prática de preconceito de raça e cor da pele. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Liga aí. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Você acha que ainda tem discriminação racial nesse país? Lógico, Vera, a gente não pode esconder a existência desse câncer, né? E aqui no Brasil, você sabe que é tudo por debaixo dos panos, né? Nos Estados Unidos, a gente sabe da existência da coisa, você sabe aonde ele existe. Aqui você não sabe onde ele está enfiado, em que lugar que ele está. Você acha que existe a necessidade de ter uma lei que puna as pessoas que discriminam e que exercitem o preconceito? Infelizmente, precisa de uma lei que mostre ao indivíduo que isso aqui não está certo, mas a lei, para mim, ainda está fraca. Vânia, 60 anos depois da Lei Afonso Arinos, de um modo geral, qual é o balanço dessa lei, ou mesmo da legislação que se seguiu a Lei Afonso Arinos? Nós avançamos nesses 60 anos. Nós avançamos, sobretudo, em fazer com que a sociedade brasileira tivesse que reconhecer que as pessoas afrodescendentes no Brasil são vítimas de preconceito, de discriminação e de racismo. Que a cor da pele e a sua origem, o fato de terem sido escravos no Brasil, conta negativamente para essa população. Então, o debate sobre a discriminação racial, a gente avançou. Existe ainda na sociedade brasileira um grande apreço à ideia de democracia racial. O Brasil será mais democrático do ponto de vista racial quanto mais houver grupos de pessoas negras ocupando todos os estratos sociais, fazendo tudo aquilo que não é permitido, lhe é necessário à realização humana. Então, esse é o nosso mérito 60 anos depois, né? É um caso de uma interdição a uma pessoa estrangeira, uma mulher vinda de fora, que proporciona um debate mais amplo daquilo que grupos antes da lei já apontavam. Então, nós não podemos dizer que 60 anos depois nós não avançamos em nada. Nós avançamos no sentido de fazer com que 51% da população brasileira tivesse sido respeitada naquilo que é o seu passado. Em 1951, a bailarina norte-americana Catherine Durham foi impedida de se hospedar no Hotel Esplanada, em São Paulo, por ser negra.
Joel Rufino dos Santos, você é historiador e eu queria te perguntar a respeito da lei de 1951, da Lei Afonso Arinos. Não existia racismo no Brasil antes? Por que de repente tem uma lei? A Lei Afonso Arinos, que é uma das poucas leis contra o racismo no Brasil, vem dentro de um processo de luta do chamado movimento negro contra o racismo. Ela não caiu do céu de repente. Para explicar essa lei, para compreender tanto o alcance dela quanto a sua limitação, é preciso pensar no Brasil dos anos 50. O Brasil de 50 anos atrás, 60 anos atrás, né? Nós estávamos, então, entrando numa outra fase histórica, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista das classes sociais, quanto de ponto de vista de consolidação do Estado, de saída de um regime autoritário que foi o Estado Novo para uma experiência democrática. Tem que se levar em conta o momento do mundo também, né? Os Estados Unidos estavam naquele momento podendo dar lições de democracia, coisa que nem sempre pôde dar. E, enfim, todo esse quadro explica a Lei Afonso Arinos. Fala um pouco sobre que Brasil era este quando chegou a Lei Afonso Arinos. Anselmo, com exceção da Copa do Mundo de 50, o Brasil vive essa década com um grande otimismo, né? Por quê? Há um otimismo que está no futebol, mas tem um otimismo que diz respeito à forma pela qual o Brasil sai da Segunda Guerra Mundial, né? Porque o Brasil lutou contra as tropas do nazifascismo e, do ponto de vista das relações raciais, a princípio, o Brasil ensinaria ao mundo, né? Então, se havia alguma coisa que poderia ser motivo de otimismo no Brasil, seria justamente no plano das relações raciais, porque o Brasil, apesar de toda a sua diversidade, ele em momento algum teria tido níveis de conflito tão extremados quanto teria ocorrido, principalmente o exemplo norte-americano, que eles têm uma relação conosco, que é uma relação de que aqui é uma república de bananas, mas lá eles têm a Ku Klux Klan, e aqui a gente nunca teve. A Sociedade Secreta e Racista Ku Klux Klan foi fundada em 1866 no Tennessee, Estados Unidos. Seu objetivo era impedir a integração social dos negros recém-libertados. Seus integrantes usavam capuz branco e roupão para esconder a identidade e aterrorizar suas vítimas. Ao contrário do que ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos, nós não tivemos casos de apartheid, por exemplo, em escolas, pelo menos do ponto de vista legal, né? Em escolas, em bairros, nós não tivemos grupos radicais tipo os americanos, o Ku Klux Klan, enfim. Faça um pouco dessa comparação para mim. Nós não tivemos essa legislação formal, mas nós tivemos uma parcela substantiva da população dizendo que você não pode entrar em determinados lugares. Eu já não sei mais o que é mais eficiente, se é o papel ou se é o poder vigilante das pessoas dizendo aqui você não entra, Anselmo. Isso nós tivemos. Você acha, por exemplo, que você, ao longo da tua vida, você enfrentou situações de ser discriminada racialmente? Já. Em São Paulo... Sendo uma cantora de sucesso? Sendo uma cantora de sucesso. Só que eles não sabiam quem eu Cheguei num hotel em São Paulo e eu tinha feito até a reserva antes. Quando eu cheguei em São Paulo, aí disseram, mas não tem reserva. Falei, peraí, não tem reserva para quem? Aí, sabe aquele contratempo, que é meio sem graça, né? Aí veio um rapaz e disse, mas quem fez a sua reserva? Eu disse, a reserva foi feita desde ontem. Mas com o nome de quem? Eu disse, Elza Soares. Aí ele entrou, foi lá, ficou meio sem graça, voltou. Ah, que a menina que fez foi o seu cedo, mas sua reserva está aqui. Eu digo, mas nunca mais, meu bem. Nunca mais fico nesse hotel. Eu senti que existiu ali um preconceito bem grande, né? E eu já passei por outras ocasiões também. Artigo 1º.
constitui contravenção penal punida nos termos desta lei a recusa por parte de estabelecimento comercial ou de ensino de qualquer natureza de hospedar, servir, atender ou receber cliente, comprador ou aluno por preconceito de raça ou de cor. Quando ocorreu a discriminação sobre a bailarina norte-americana naquele hotel, o que vai acontecer? Vai acontecer como se eu estivesse jogando xadrez e eu tivesse colocado uma torre na casa do rei, dando um cheque nesse otimismo, dizendo, ué, mas aí, cara, esse país é um país sem discriminação e uma atriz norte-americana, tal como aqui no Mississippi, vai aí para o Rio de Janeiro e também não pode entrar no hotel. Então ali você vai ter um momento em que essa lei ela vai procurar dar uma satisfação, né? Mas ao mesmo tempo ela dá uma satisfação, mas dessa forma ambígua que eu tenho procurado conversar aqui contigo. Em que sentido essa forma ambígua? Porque reconhece que é um delito, reconhece que pode haver o problema, mas ele aqui, por definição, é como se tivesse escrito nas pedras. Por definição, jamais será tão intensivo e grave quanto será nos Estados Unidos. A comparação com os Estados Unidos é sempre uma comparação difícil de ser realizada. Nós temos uma outra história. Nós somos mais miscigenados que ele. Olha só, para começar, nós somos maioria. Então, Anselmo, não dá para comparar. Aqui tinha que ser muito melhor. Sabe, lá eles são minoria, sempre foram minoria, aqui nós sempre fomos maioria. A pergunta é, como é que você consegue manter uma maioria durante tanto tempo em situação tão subordinada? Só isso já faria com que nós disséssemos assim, a comparação não é uma comparação adequada. O que eu acho fantástico é que eles, sendo minoria, tendo sido submetidos a legislações tão concretas e objetivas, eles conseguiram um nível de ascensão e de projeção social e de debate político que nós não conseguimos ainda, ou só estamos conseguindo nesse século agora. A gente está falando da Lei Afonso Arinos, mas a gente não devia esquecer do movimento negro, porque esse começou lá atrás, né? Exatamente, né? Dessa época é a fundação do jornal Quilombo, pelo Abdias do Nascimento. Exatamente, em 48. Isso. E também, esse caso da Lei Afonso Arinos escancarou muito a questão da bailarina americana que foi barrada, bailarina negra americana que foi barrada no hotel em São Paulo. Mas aqui, antes disso, aqui mesmo no Rio, no Hotel Glória, o Hotel Glória barrou um grupo de artistas brasileiros, inclusive a nossa queridíssima Ruth de Souza, no baile dos artistas, né? Ou seja, a lei veio escancarar, veio destampar uma grande questão. Ela mostra que tem problema. Exatamente. Queria que você contasse mais detalhadamente como é que ela foi encaminhada, se existiam deputados negros nesse momento, que setores que apoiaram. Era um congresso, de um modo geral, avançado, né? Porque tínhamos saído da ditadura e todos os partidos, ou quase todos os partidos, puderam apresentar seus candidatos e tinham representação no Congresso. É o caso do Partido Comunista, por exemplo. No Congresso esse dos anos 50, havia alguns deputados que eram negros, mas talvez não se considerassem negros. É o caso, por exemplo, do próprio Carlos Marighella, é o caso do Jorge Amado, que é um mestiço típico, né? Mas que no Brasil, obviamente, não era considerado negro. Otávio Mangabeira, o grande parlamentar, era indiscutivelmente negro. Mas se ele se considerava negro e era considerado negro, é outra história. Então, vamos ver, indiscutivelmente negro, que se dissesse eu sou negro, não está me ocorrendo agora nenhum. E o que eu acho que mobilizou, que comoveu o Congresso a aprovar essa lei, foi uma certa vergonha
um certo pudor que nós brasileiros sempre tivemos de nos considerar racistas. Nós nunca gostamos disso. Isso é positivo. Há quem ache que fingir que não é racista é ruim, que devia assumir que é racista, como nos Estados Unidos. Eu acho que não. Por um lado, é bom que o país tenha vergonha de ser racista. A Lei Afonso Arinos é produto dessa vergonha, porque eficácia prática ela nunca teve nenhuma. Eu já passei por outras ocasiões também, quando eu comecei a cantar. Eu tenho um disco que tem o título de Bossa Negra. Quem deu esse título de Bossa Negra foi o Ronaldo Boscoli. E eu ficava assim, no Copacabana Palace, para ver se eu era bem servida. E ia para Petrópolis, para ver se era bem servida nos grandes hotéis de Petrópolis, que eu tinha um que era o Quitandinha. E as boates também. Então, o que ele fazia? Ele colocava sempre uma equipe de televisão filmando para ver se ele ia me servir bem ou não. E na época tinha um cara que foi o negro mais lindo, né? Foi feito na Manchete. Então eles colocaram como se ele fosse meu namorado. Aí íamos nós dois para os lugares onde sabia que tinha a existência disso. E às vezes a gente ficava lá sentados e ele nos servia. Artigo 3º. Recusar a venda de mercadorias em lojas de qualquer gênero ou atender clientes em restaurantes, bares, confeitarias e locais semelhantes, abertos ao público, onde se sirvam alimentos, bebidas, refrigerantes e guloseimas por preconceito de raça ou de cor. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Então repara que a Lei Afonso Arinos ela tem uma sociologia embutida dentro dela. Ela, por um lado, reconhece que essa prática é uma prática que é nociva, né? Então, portanto, não obedeceria ao padrão cultural brasileiro de compreensão do problema da desigualdade, da discriminação. Mas, por outro lado, como existe uma visão estabelecida no nosso pensamento social de que o racismo existente no Brasil ele é uma coisa menor, de que ele não existe com o nível de intensidade com que ele existe nos Estados Unidos, parece que a lei ela tem o seu próprio antídoto. Então ela não classifica o racismo como crime, mas classifica como uma contravenção. Então essa lei ela acaba ela acaba trazendo consigo uma contradição nela mesma. Porque por um lado ela não deixa de ser uma espécie de uma conquista, que o próprio movimento negro da época reconhecerá enquanto tal, mas que por outro lado ela vai estar de tal maneira suavizada na sua forma, na sua redação, no tipo de penalidade derivada, que é como se ela fosse uma lei apenas para satisfazer a consciência coletiva, sem que jamais ela tivesse uma perspectiva a sério de ser aplicada. Porque, em última instância, o criminoso sempre poderia chegar para o juiz e dizer: juiz, não pode ser racismo porque aqui não tem racismo. Hoje a gente tem um pouco a mania de achar que a Lei Afonso Arinos, ela visa o racismo contra o negro. Ela é mais ampla do que isso, não? É mais ampla. Quando ela enfoca o racismo antinegro, ela indiretamente está contribuindo para a verdadeira democracia racial. O que acontece também com a lei atual, a lei chamada Lei Caó. Ela visa primordialmente o racismo antinegro, mas dá à sociedade brasileira um instrumento para lutar para condenar outras formas de racismo. Quer dizer, amplia a democracia brasileira. Em 1985, foi sancionada a Lei nº 7.437, conhecida como Lei Caó, do deputado Carlos Alberto Oliveira Caó. A Lei Caó dá nova redação à Lei Afonso Arinos, incluindo entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceito de raça, cor, de sexo e estado civil. Aqui tem preconceito contra gay, entendeu? Não tem tanto tempo que eles andavam matando os gays, entendeu? Preconceito de raça, então, nem se fala, que a gente sabe disso. Mas nada melhor que neste país com uma nota de $100 para comprar, que é triste, né? E religião, entendeu? Então a gente sabe que existe preconceito. Essa lei, as duas, tanto a Afonso Arinos como a Caó, são instrumentos de luta contra o racismo em geral. Então se beneficia ou foca
negro, que é o principal objeto desse racismo, ajuda no combate aos outros. É por isso que essa lei acabou tendo, na sua longa duração, ela, se num primeiro momento é interpretada como uma conquista, num segundo, terceiro e quarto momento, até chegar na Constituição de 88, ela já passa a ser interpretada já como uma coisa muito limitada. Limitada por interpretar o racismo, que deveria ser um crime barra pesada, que é, como apenas uma contravenção. E limitada no seu aspecto prático, quer dizer, a sua implementação começou-se a se fazer pesquisas que vão mostrar que praticamente ninguém está sendo punido por essa lei. Então, de novo, é uma lei que aplaca antes as consciências do que propriamente tem o objetivo de normatizar relações, até porque o pensamento dominante diz não há nada a ser normatizado, porque aqui simplesmente o problema não há. A Constituição Brasileira de 1988, de acordo com o artigo 5º, inciso 42, criminalizou a discriminação racial. Tal procedimento passou a ser crime inafiançável e imprescritível, sujeitando os responsáveis à pena de reclusão. Bom, o que mudou da Lei Afonso Arinos para a atual lei contra o racismo foi a consciência, o avanço da consciência brasileira a propósito da questão racial. O Brasil avançou muito e até quando muita gente disse que o Brasil ficou pior, que o Brasil não dá certo, é preciso relativizar. O Brasil não dá certo em muitas coisas, mas, por exemplo, nessa questão da consciência sobre as relações raciais, o Brasil deu certo. É um avanço brasileiro. Deu certo no seguinte sentido: hoje já não se acredita mais no mito da democracia racial. E segundo, a pressão que os movimentos sociais têm feito contra o racismo levou a algumas aberturas democráticas, algumas conquistas democráticas. Temos o ano das Nações Unidas, esse ano, o ano dos afrodescendentes, quer dizer, as Nações Unidas reconhecendo que esse grupo, pelo mundo afora, na diáspora africana, tem problema de discriminação. Então, o meu mundo não é esse, e é por isso que eu estou lutando. Então, o mundo do ideal é que nós possamos conviver com as nossas diferenças, que nós tenhamos a generosidade de encontrar nas diferenças o poder criativo, porque isso é o que vai dar o caldo bom. A carne mais barata do mercado é a minha carne negra. A carne mais gostosa do mercado é a minha carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? É, mano. Liga aí.